E vou solicitar que todos vocês, vou solicitar não, eu vou fazer um convite para que cada um de nós, neste momento, silencie a mente. Pelo menos por um instante. Silencie sua mente. Temos muito barulho nela. Muitas informações. Realmente, muitos ruídos. Então, eu convido a todos para que tentem silenciar a mente e tranquilizar o coração e perceber que lá no fundo tem o som de uma música. Entrem na melodia dessa música. E se deixem envolver. Já com o abraço e com o calor que a espiritualidade amiga que aqui se encontra nos favorece neste momento. E vamos nos deixar conduzir nessa sensação gostosa, nessas ondas fluídicas que nos chegam, nos envolvendo na paz, na harmonia e, consequentemente, no bem-estar. E assim vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, aquele que nos ama, nos ampara, nos acolhe e nos conduz. Aquele que olha por nós sempre e a todo instante. Vamos nos deixar envolver pela força do Mestre Jesus, que veio para nos mostrar o caminho, a verdade, a vida, o exemplo de vivência do o que chamamos de transformação moral. E vamos nos deixar levar pelo abraço caloroso e amoroso de Mãe Maria, que nos abraça com seu manto sagrado, nos protegendo e nos envolvendo na força do amor. Queremos agradecer também a fraternidade de Francisco de Assis, patrono desta casa, que com sua falange de amor e caridade nos conduz dentro dos nossos propósitos e dos nossos serviços. E assim, desejo a todos uma noite verdadeiramente agradável, onde vocês possam, cada um de vocês, aliviar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, tranquilizar as dúvidas, clarear as mentes e partirem de volta aos seus lares muito melhor do que aqui chegaram.
Que assim seja. Graças a Deus. E hoje eu vou continuar aqui com vocês. Hoje a palavra vai ser comigo. E é interessante porque assim, eu comecei a convidar vocês na oração, já que eu me lembro um pouquinho, pedindo para que vocês silenciem as mentes, né? Como as nossas mentes estão turbulentas ultimamente, né? É interessante que a gente encontra as pessoas e as pessoas não estão tristes, mas elas não são capazes de dizer que são felizes. Cruzamos com outras pessoas onde fica claro que não falta nada para elas, está tudo bem, mas também sente-se um vazio dentro da proposta dela de vida. É como se faltasse sempre alguma coisa. E aí a gente vai caminhando, né? Nessas turbulências mentais, nesse cotidiano agitado, e acabamos nos perdendo no que chamamos de dia a dia. E aí um vazio estranho vai tomando conta da gente, uma insatisfação, parece que nada tá bom, mas ao mesmo tempo nada me falta. O que acontece com a gente? O que verdadeiramente está nos faltando? Estamos tão conectados uns aos outros e ao mesmo tempo tão isolados, tão sozinhos, porque as nossas conexões hoje são mais virtuais do que presenciais. E aí a gente vai percebendo que a humanidade está ficando cada vez mais adoecida pelas depressões, pelas ansiedades. Porque ou eu quero viver de passado, porque um dia foi bom, e aí vem a depressão. Ou eu quero viver um futuro que eu desenhei, que ainda não chegou, e eu quero que chegue, mas eu não consigo construí-lo, porque eu vivo hoje, porque eu quero viver amanhã. E aí a gente vai se perdendo. E nesses desencontros todos, a gente se esquece do único elo que é capaz de nos unir novamente, que é o amor. Só que a gente só consegue nos conectar do amor se a gente se conectar a Deus. E como é que eu faço isso? Eu preciso acionar a fé. Não tem outro caminho. E quando eu pego todo o contexto da humanidade, a história da humanidade, desde a época que nós éramos bárbaros, porque fomos já, né? Já passamos por isso. Já tivemos momentos que a gente não acreditava em nada. Até que veio, não vou nem falar dos grandes precursores, vamos falar já de Moisés. Veio Moisés na nossa história, na nossa vida. O que nós éramos naquela época? Bárbaros. Não havia respeito, não havia nada. Não havia nem higiene, imagina o resto. E aí ele veio com Deus para poder ajudar nesse processo todo. Ele veio com Deus opressor, aquele que castigava. Porque foi a única maneira que ele encontrou para que a gente chamasse nossa atenção. E aí a gente despertou uma fé medrosa.
Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. E aí Moisés foi nos conduzindo e trouxe para nós as leis, os 10 mandamentos, que são leis até hoje. E o tempo passou. E essa fé ficou meio esquisita, mas pelo menos nos despertou para um Deus que atua. Aí chegou Jesus aqui nesse plano. E ele fala assim: eu não vim destruir o que vocês já construíram. Eu só vim trazer o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. E aí ele viveu aqui na terra a vida que Deus espera que um dia todos nós vamos viver. Porque nós vamos viver a passagem que Jesus deu aqui. Não sendo santo, porque não é o propósito, mas sendo uma pessoa melhor, trazendo a moral válida para a nossa perfeição, para a nossa melhoria. E aí, o que Jesus veio quando chegou aqui? Já tinha fé, né? Já acreditava em Deus. Aí ele pegou e veio com o milagre. Ele começou a operar os milagres para que chamasse a atenção, principalmente dos hebreus e até de alguns romanos, para mostrar que esse Deus é operante. Só que as pessoas também não entenderam, achando que era Jesus que operava o milagre, que era Deus que operava o milagre, e esqueceram que quem opera o milagre somos nós. Porque Jesus falava: quem te curou foi a tua fé. Quem movimentou foi a tua vontade, a tua fé. A cada operação que ele fazia nas pessoas, ele falava: levante, siga, olhe para frente, não peques mais. E siga em frente. Não olhe para trás. E a gente foi esquecendo de todos esses mandamentos, de todos esses ensinamentos, e fomos misturando tudo. Então temos momentos que ainda somos aqueles bárbaros do olho por olho, dente por dente, onde a gente acha que se alguém me bateu, eu tenho que revidar. Onde a gente acha que se aquele que me trata mal, eu preciso tratar mal também. Nós já passamos dessas fases, meus irmãos. Essa fase não pertence mais a nós. Nós já crescemos muito longe do que precisamos ser, mas já crescemos. E nós também já passamos da fase do deslumbre, que precisa ver milagres operando. Porque nós estamos na fase da fé raciocinada. Não é mais da fé deslumbrada. Onde eu tenho que olhar para Deus e babar ovo para Ele. Não é isso que Ele quer. Ele não precisa disso. Ele não precisa que eu o ame. Ele precisa que eu acredite que Ele existe e que eu sou fruto disso tudo. Só isso. Ele não quer que a gente fique deslumbrado. Ele quer que a gente se perceba capaz de operar milagres dentro das nossas vidas, através das nossas transformações. Porque o que é fé? Alguém já se perguntou o que é fé? Fé é o que é? Acreditar? Não. Isso é crença. Crença está atrelada à religião. Deus não é religião. Ter fé é se entregar, é confiar, é entender que a vinda, todo esse processo de Moisés, de Jesus,
E agora no final do século XIX, a chegada do Consolador prometido, que Jesus falou que ia chegar, que foi a doutrina espírita que veio para nós, é entender que todo esse processo foi um processo pedagógico para nos fortalecer, para nos deixar fortalecidos e para que a gente compreenda que quem faz acontecer somos nós, mas precisa ser nós dentro da humildade, dentro da caridade, dentro do amor. Porque a fé, ela tem duas filhas maravilhosas. É a esperança e a caridade. Eu tenho que ter esperança com quem? Comigo. E a caridade que eu tenho que fazer primeiro é para comigo, para depois eu operar para com o outro. E eu não estou falando da caridade material, porque isso é preciso, necessário, e a gente pode fazer, porque todo mundo é capaz de dar alguma coisa, como todos nós também somos abertos a receber algo. Apesar de ainda sermos orgulhosos de achar que não precisamos de nada. Mas eu estou falando da caridade, aquela caridade que acolhe, que abraça, que compreende. Isso é fé. A fé faz com que eu pegue o Evangelho, que aqui nada mais é do que a trajetória de Jesus no plano Terra, faz com que eu pegue o Evangelho e coloque dentro de mim verdadeiramente, e aí eu percebo que a luz se resplandece, e quando eu percebo que essa luz se resplandece, o que acontece comigo? Eu consigo compreender exatamente o que a fé opera em mim. Eu consigo compreender que eu tenho que fazer a minha parte e que ele vai fazer a parte dele. E que a parte dele não vai falhar. Que quem falha sou eu. Porque nós ainda achamos que Deus tem que operar dentro das nossas vontades. Então isso não é fé. Isso é condicionamento. Porque nós ainda queremos que tudo aconteça do jeito que eu quero. Quem aqui conhece a oração do Pai Nosso? Eu acho que todos, ou a grande maioria. Tem uma parte dessa oração que ela fala assim: e que seja feita a tua vontade. Por que eu rezo ela então? Se eu não acredito na vontade dele, eu quero que opere a minha vontade. E quando não é a minha vontade, eu me frustro, eu me revolto. Eu acho que Deus não existe. Eu acho que Deus esqueceu que eu existo. Ele não olha para mim. Qual é o pai e a mãe que não quer saber do seu filho? Isso não existe. Todo pai e toda mãe quer saber da vida do teu filho. E eu não vou nem entrar no mérito se está certo ou se está errado. Então vocês acham que Deus não quer saber o que está acontecendo na minha vida? Que Ele não olha para mim? Que Ele não olha para cada um de nós? Isso não existe. Só que a gente quer manter controle de tudo. E esquece que nós não temos controle de nada. E a gente vai deturpando a fé. Porque ou a gente tem a fé do baba-ovo, ai Deus. Porque quando a gente precisa ter a fé do compreender, a gente se revolta. A gente dá desculpa. Não, eu sei que é assim.
Mas você acha que é fácil? Mas se fosse fácil, não estaríamos aqui. Já estaríamos no outro patamar. Já teria passado por esse processo. Mas vamos parar de olhar o copo meio vazio. Vamos olhar o copo meio cheio. Olha o quanto caminhamos. Acabei de falar que nós éramos bárbaros. Hoje não somos mais. E se nós temos algumas recaídas, até temos. Ainda somos seletivos, até para fazer caridade. Ah, aquele merece. Vou fazer. Ah, vou fazer para ele. Não presta, a pessoa não presta. Então eu faço, não sai do lugar. Quando eu faço a caridade, eu não faço nesse intuito, gente. Eu faço caridade porque ajuda a mim, não ao outro. Então a gente atrapalha todas as histórias que esse evangelho nos trouxe. Nós temos um problema sério. Eu estava comentando com a Ivete um dia desse, não foi, Ivete? Que eu falei, Ivete, o nosso grande problema é a interpretação, né? A gente faz uma interpretação equivocada das coisas. Porque a gente interpreta dentro das nossas vontades, dentro das nossas manhas. E nós somos muito manhosos. Né, Michele? Nós somos mimados. Crianças mimadas. Que na verdade merecem palmadas. Então, o que é que eu vou falar da fé? Se nós ainda nem compreendemos o que estamos fazendo aqui. Nós estamos querendo muito mais o que nos falta de maneira material do que o que nos falta de maneira moral. Porque está tudo bem eu ser desonesto um pouquinho. Todo mundo faz. Qual o problema de eu dar um dinheirinho ali pro guarda porque minha carteira está vencida? Não tem problema nenhum, todo mundo faz. E esquecemos que tudo isso é falha moral. Porque a gente ainda acha que poder está atrelado a dinheiro. E esquecemos que Jesus, que é o grande exemplo, teve todo o poder e tem até hoje. E ele nunca mexeu com dinheiro. Ele nunca comprou ninguém. Ele só viveu o que Deus espera de cada um de nós. Porque, ao contrário de que muita gente pensa, Jesus passou por todo o processo que nós estamos passando. Não pensem vocês que Jesus, do nada, virou Jesus. Ele foi criado como nós, espíritos puros e ignorantes. Ele também. Ele só foi com um passo mais acelerado, coisa que eu não sou capaz de fazer ainda. Então ele atingiu a perfeição mais rápido. Mas ele passou por todo o processo. Aliás, enquanto esteve aqui na Terra, ele foi julgado. Quem aqui não é? Ele foi renegado. Quem aqui já não foi? Ele foi excluído da família, porque todos os irmãos dele não quiseram saber dele, nenhum dos irmãos seguiram ele. E a gente se preocupa aqui com bobagem. Só que ele tem algo que nós não temos: fé. Ele nunca duvidou do propósito que o trouxe aqui. Até nos momentos que ele mal sabia o que tinha que fazer, ele sabia que ele tinha um grande propósito na humanidade. E ele seguiu em frente. Então a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é fé. Qual é o tamanho da sua fé?
E o que é que você está fazendo para que os milagres operem na sua vida através da sua entrega, não da sua crença. Porque a crença não nos leva a um lugar muito confortável, porque ela pode mudar. Mas a minha entrega, essa me leva para um caminho bem bonito, que é a certeza de que eu sou filha de Deus e que Ele me opera sobre mim aquilo que eu realmente necessito e não daquilo que eu acho que eu preciso. Que a paz esteja no coração de todos vocês. Que vocês tenham uma semana repleta de esperanças e que a fé renasça novamente dentro de cada um, com a força da luz, da claridade, da renovação e do renascimento, porque ter fé é renascer a cada manhã. Beijo grande, fiquem com Deus. Amém.